Transnotícias. Entrevista. 5h42, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, na Rádio Transbrasil, Grupo Lomes de Rádio, a doutora em genética Isaura Gomes, para conversar conosco a respeito de uma palestra que vai acontecer hoje aqui em Feira de Santana, sobre o poder da genética no auxílio do diagnóstico do transtorno do espectro autista e TDAH e os desafios da inclusão dos pais e filhos atípicos na sociedade. Doutora Isaura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pondé, tudo bem? Um prazer estar aqui. E eu venho em nome de um laboratório que é o DB Molecular, que tem uma grande parceria com o Laboratório Análise. Então agradeço a Análise também pela oportunidade. Vamos tratar de um tema que é extremamente relevante, extremamente atual. Eu inicio perguntando, doutora, o que exatamente são o transtorno do espectro autista e o TDAH e por que é importante discutir o papel da genética no diagnóstico dessas condições? Então, são duas condições onde a gente tem algumas alterações, né? Um transtorno, são considerados transtornos, como você mesmo falou, que fazem alguma mudança que está relacionada ao desenvolvimento motor, à linguagem e ao comportamento também desses indivíduos. Então, mais recentemente, a gente vem estudando bastante a genética dos pacientes que apresentam essas duas condições e vem descobrindo muitas novidades. Então, tem muitos exames hoje que podem auxiliar nesse diagnóstico. Então, hoje o diagnóstico desses dois transtornos, eles são clínicos, é preciso fazer uma consulta com um neurologista, com um psiquiatra, um neuropediatra, se for o caso, e alguns exames a gente consegue fazer também para auxiliar nesse diagnóstico e entregar melhores resultados a esses pacientes e a essa família. Que tipo de exames podem diagnosticar o autismo? Então, hoje a gente não tem um único biomarcador, então não existe um único exame que consiga fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, como eu mencionei, mas existem alguns exames que podem auxiliar a descoberta das causas, por exemplo. Então, um deles é, por exemplo, o nosso exame de cariótipo, onde a gente faz uma análise dos cromossomos desse indivíduo. Tem alguns outros também, como o CGH, o exoma, que é uma análise onde a gente faz uma versão mais ampliada, que investiga toda a genética desse paciente também. Então, segue uma série de condutas para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, mas, mais uma vez, é bom enfatizar que os exames que a gente tem hoje disponíveis, eles têm, inclusive, autorização, né, para serem realizados dessa forma, seguindo um guideline bem certinho, só que eles auxiliam nesse diagnóstico. Quem fecha realmente o diagnóstico são os médicos, seguindo toda uma diretriz, né, que é com perguntas, com alguns questionários, para fazer esse fechamento diagnóstico. É um diagnóstico clínico e os exames laboratoriais servem para ajudar a investigar a causa, então para respaldar esses exames. Como a pesquisa genética avançou na compreensão tanto do transtorno do espectro autista como do TDAH nos últimos anos? Então, avançou muito, viu? A gente vinha, né, o diagnóstico do autismo, ele tem algumas investigações genéticas que vão desde o século passado, mas mais recentemente, com o advento de todas as tecnologias que a gente tem, como o sequenciamento, algumas análises onde a gente consegue fazer melhores diagnósticos, a gente vem crescendo muito. Então, por exemplo, de 2010 para cá, houve a incorporação dessa investigação genética nos pacientes com autismo. Hoje, no caso do TDAH, não existe nenhuma diretriz específica sobre exames laboratoriais que possam ajudar esse diagnóstico, mas eles vão entrar como um auxílio. E aí segue toda uma cartilhazinha, né, que podem se informar melhor, inclusive com os médicos parceiros, os neurologistas, psiquiatras e neuropediatras que acompanham vocês. Eu já ouvi essa dúvida ser levantada em entrevistas, em matérias divulgadas em veículos de comunicação diversos. Um casal que tem um filho autista, isso indica que outros filhos também serão autistas, poderão ser autistas? Não necessariamente. Nesse caso, é bem importante fazer um acompanhamento com o geneticista para fazer um aconselhamento e verificar primeiro qual que é a causa inicial desse autismo. Então, para fazer essa definição, é bem importante fazer essa consulta com o geneticista, que vai ajudar em entender qual que é a causa, e a partir disso a gente consegue identificar se essa causa tem uma origem genética. Se tiver uma origem genética, pode ser que tenha uma recorrência familiar. Então, é bem importante fazer esse acompanhamento para saber se vai ter não só outros filhos, né, com autismo,
mas se até na família também, os primos e tal, podem ter a mesma condição ou não. É bem importante o aconselhamento genético nesse caso. Me parece importante também pontuar que existem níveis diferentes de autismo, né? Sim, com certeza. O autismo, ele na verdade é um espectro, né? Então, a gente sempre tem alguns scores para avaliar esse nível de, digamos que, de comorbidades que o paciente apresenta, e ele pode precisar de mais suporte. Então, a gente classifica esse autismo de acordo com os níveis de suporte. Tem alguns que vão ter um autismo bem leve, e aí pode ser até caracterizado como aquela síndrome de Asperger, que a gente já ouviu muito falar, inclusive é uma que acho que teve um diagnóstico do Messi, né? Do Lionel Messi, exato. Isso. E a gente vai seguindo vários critérios, na verdade, incluindo esses pacientes dentro de um espectro. Então, o paciente pode requerer mais suporte, um suporte intermediário e um suporte, digamos que maior, né? Então, a gente classifica nesses 3 níveis. Doutora Isaura, tem se falado com mais frequência sobre diagnósticos tardios do autismo. Existe uma idade média em que o diagnóstico deve ser feito, uma idade média que pode ser considerada como ideal para garantir o acompanhamento minucioso do autismo? Então, quanto antes forem diagnosticados esses pontos, né, for levado para esse neurologista, melhor é para a criança e para a família. Porque quando a gente faz o diagnóstico inicial, então, o que a gente tem visto? Os sintomas, eles podem aparecer desde os 6 meses, começando com aquela questão do contato visual, depois a interação que esse bebezinho tem até com a mãe, com outras pessoas, a forma como ele brinca também, tudo isso pode ser levado para um neuropediatra, por exemplo. E é importante fazer esse diagnóstico precocemente, porque quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, mais cedo a gente vai fazer uma intervenção multidisciplinar. Então, é bem importante ter um acompanhamento, por exemplo, não só com pediatra, com geneticista, mas com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, se for o caso, com uma fonoaudióloga, se for o caso de algum paciente que tem um atraso na linguagem. Então, é bem importante diagnosticar precocemente para a gente conseguir cumprir toda essa leva multidisciplinar que pode ajudar esse paciente a se desenvolver bem. Já encerrando a nossa entrevista, porque eu sei que vocês precisam se deslocar para a CDL, onde acontecerá a palestra daqui a pouco, mas eu quero fazer somente mais 2 perguntas. Também é muito comum se questionar se existe cura para o autismo. E a outra pergunta recentemente, se não me engano, foi a atriz Letícia Sabatella que informou publicamente que foi diagnosticada como autista. O diagnóstico tardio, quando vem à tona, especialmente no caso de pessoas que são muito famosas, que são muito reconhecidas, isso, na sua compreensão, pode ampliar a discussão, o debate, a atenção para com esse tema? Com certeza. Quanto mais pessoas falando sobre o tema, mais a gente vai ter as massas sabendo quais são esses sintomas. E aí, avaliando, né, direitinho essas crianças e conseguindo fazer esse acompanhamento. A Letícia Sabatella, realmente, ela é um caso que precisa de pouco suporte, mas ela foi diagnosticada recentemente. Inclusive, é importante falar que existem muitos casos subnotificados. Então, a gente tem muita gente que solicita, né, falando assim, tá um aumento de casos agora. Mas, assim, não é só um aumento de casos, são os casos subnotificados que agora estão vindo à tona. E sobre a outra questão, em relação à cura do autismo, então a gente, quando fala desse tema, a gente não fala sobre uma cura, a gente fala sobre qualidade de vida. Então, quanto mais cedo esse paciente tiver intervenções de maneira multidisciplinar, como eu mencionei, com vários tipos de terapia que podem ajudar ele a se desenvolver, melhor qualidade de vida ele vai ter. Então, o espectro que ele pode estar apresentando agora, a gente em algum momento pode desenvolver, se ele apresenta, por exemplo, uma deficiência intelectual, pode vir com várias intervenções que ajudem ele a desenvolver aquele fator que ele precisa melhorar, né? Assim, quando a gente pensa nessa normatização, digamos assim, e fazer com que ele se desenvolva mesmo. Então, a gente fala de qualidade de vida e não necessariamente de uma cura. Doutora Isaura, muito obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos extremamente relevantes para quem nos acompanha aqui na Rádio Transbrasil. Eu agradeço também aos ouvintes por terem acompanhado e aguardo vocês lá na Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, daqui a pouquinho, 18h30. Isso. Eu quero aproveitar também para agradecer ao nosso amigo Eduardo Borges, do Laboratório Análise, toda a equipe do Laboratório Análise que traz essa discussão, promove esse momento muito, muito significativo de debate, enfim, de conhecimento. Obrigado. Muito obrigada.